pergunta, o Machado vai ter mais uma, tá? Tá, Porque não, você tá começou justo. com a primeira pergunta. Sim, tá justo. Tá, beleza? Essa tese é uma tese bem minoritária no meio acadêmico da economia, que é a do desenvolvimento a convite, né? Que assim, a causa principal, um dos principais fatores do desenvolvimento chinês tenha sido a ajuda americana, assim como é a tese de que um dos principais fatores do desenvolvimento sul-coreano foi o governo dos Estados Unidos, mas quando você se aprofunda na história econômica desse país, você vê que está distante da realidade. E falando da Coreia do Sul, que é onde eu me debruço mais, justamente a partir do momento que a gente tem o General Park dando um golpe de Estado e desenvolvendo uma indústria nacional de aço, os Estados Unidos quase que corta por completo o investimento na Coreia do Sul, né, e as linhas de crédito. E é a partir daí que a Coreia do Sul começa a ter uma cadeia produtiva mais sofisticada. Mas a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Vamos falar de Kronstadt e também da revolta do Nestor Makhno. Você falou assim, não foi por conta de divergências de ideias, e sim por conta de uma questão bélica, né, armada. O ponto objetivo o ponto objetivo. O Lenin tinha feito a autodeclaração dos povos. Então, aqueles que quisessem seguir seus caminhos poderiam seguir. Mas, se eles fizessem parte da Ucrânia, que é uma região estratégica, ou de Kronstadt, aí eles não podem se autodeclarar. Aí eles vão ser invadidos. O ponto objetivo o Nestor, ele defendia um modelo diferente, né, dos bolcheviques. Ele proclamou a sua independência, né, pelo menos a independência daquela comunidade, e não foi permitido que concedesse isso a ele. Então, o ponto objetivo é que os bolcheviques foram os agressores dessa ação, assim como a Rússia foi agressora à Ucrânia no ano de 22, assim como Israel é constantemente agressora da Palestina. A gente teve essa declaração, e o ponto que eu queria entender é justamente como você enxerga por exemplo, um Estado que quer ser independente, quer seguir seu próprio caminho, como você veria isso no Brasil? Seria esmagado com forças militares ou não? Tá, então vamos lá então. Vamos começar pela autodeclaração dos povos. Inclusive isso é importante para a gente entender a questão ucraniana e russa hoje. O argumento que várias pessoas têm que defende, né? Quando você fala da autodeclaração dos povos, significa que você defende que os povos têm o direito de se emanciparem se quiserem. Né? Você pode concordar ou não, mas eles têm o direito de fazê-lo dentro da região e tudo mais. Mas o que são povos? Povos não é uma massa amorfa de pessoas. Né? Povo é um povo que tem um conjunto de lastro histórico em comum, desenvolvimento cultural, étnico, linguístico, em alguma medida. Tá entendendo? Por exemplo, por que isso não se aplica em sentido algum para as regiões ocupadas pela Rússia? Eles têm direito de fazer parte da Rússia. Porque essas são regiões que foram, durante a União Soviética de Stalin, russificadas. O que eram russificadas? Eram regiões de população ucraniana, que é uma população etnicamente de eslavos também, tá? Sim. Deixando isso claro antes que alguém... Mas que se diferenciaram historicamente, tem uma língua próxima, mas diferente. O que é a russificação? Ora, para esse povo aí não querer se autodeterminar, vamos pegar os russos aqui da nossa região e vamos fazer uma política para levar uma pancada deles para aquelas regiões do país, até tornar os russos majoritários em relação aos ucranianos. Tá entendendo? Então, evidentemente que não dá para levar uma coisa a sério numa situação dessa. Ou seja, aquelas regiões que está ocupada hoje pela Rússia, a maioria delas são regiões de maioria de população russa. Tá? Mas são maioria de população russa por um processo de russificação feito durante o período soviético, tá? De uma região originariamente ucraniana. Tá? Então, quando você fala de Kronstadt, você não está dizendo de um povo que está se emancipando, você está falando de uma base militar estratégica, porque ela dá acesso ali via Finlândia diretamente para São Petersburgo, que era a principal cidade industrial da Rússia na época, disparado. Era basicamente o ponto de acesso da Europa à Rússia. Porque as pessoas elas acham que o transporte terrestre é a via mais fácil de ser. O transporte marítimo que é o transporte estratégico. Né? Kronstadt era a via de entrada para a Europa. Uma região, inclusive, privilegiada desse ponto de vista, porque era a rota de entrada de todos os produtos europeus ali para a Rússia. Perdão, mas e a Ucrânia? Como assim? Não entendi. A Ucrânia é um povo... Não, vou chegar lá. Tá, beleza. Eu só falei da Ucrânia ali para... Foi mal, tive que fazer. Então... Eu zerei não, mas eu pausei, então... Não, de boa, tranquilo. Vai continuar assim normal, a hora que você... Tranquilo. Então, primeiro, Kronstadt não é um povo. Okay. Né? Kronstadt não é um povo, é uma base militar, e quando uma base militar dessa ela é tomada... militarmente, né? A base é nossa, vai ter que ter uma reação militar. Me parece uma obviedade isso, eu não entendo. Se eles tivessem posições diferentes, que disputassem dentro dos organismos que existissem na Rússia e não tomassem a base militar.
né? E Macno, da mesma forma, bem, eu desconheço que Macno tenha conquistado em qualquer região da Ucrânia uma autodeterminação do povo. Macno simplesmente, chegando na reta final da Guerra Civil Russa, ele se voltou o seu exército contra o Exército Vermelho, em torno das pautas próprias e do que ele defendia. Não estava ancorado em nenhum processo que lhe deu base, tá? Como os bolcheviques estavam, por exemplo, em outubro, como eu te falei. Inclusive, há um ponto importante sobre isso. Enquanto a Revolução de Outubro acontecia, tinha um congresso dos soviets acontecendo simultaneamente, tá? Que referendava o processo que estava em curso, tá? E que foi referendado de forma amplamente majoritária. A gente pode ver o processo de desenvolvimento dos soviets nesse período e os processos revolucionários que aconteceram entre fevereiro e outubro. Mas Macno tinha um partido exército. Ele tinha um exército que, em certa altura da Guerra Civil, se volta contra os bolcheviques em termos dos interesses que lhe eram próprios. Mas ele não estava ancorado numa ampla mobilização nacional pela defesa, por exemplo, da autodeterminação. Desconheço isso por completo. Então, vai ter, evidentemente, um conflito militar quando dois exércitos, que, sobretudo, quando o exército de Macno, no contexto da coalizão da Guerra Civil, se volta contra o Exército Vermelho. Entende? Eu, sinceramente, eu sei que os anarquistas têm um apreço grande por essas coisas aí, mas eu não consigo entender a questão deles com relação a isso, você está entendendo? Ora, se eu, organizado, sei lá, com o meu partido, o PSTU, vou fazer uma ação contra o Exército Brasileiro, depois eu vou reclamar que eles revidaram? Se eu vou fazer uma ação contra o Exército Brasileiro, eu tenho que acreditar que eu tenho força suficiente para fazer essa ação e para vencê-los. Percebe? Ainda que nesse caso você tivesse dois exércitos constituídos, um liderado por Macno e o Exército Vermelho, no contexto de uma guerra civil contra o qual os dois estavam atuando em comum. Ainda que existisse esse contexto. Ele não fez o exército para enfrentar o Exército Vermelho originalmente. Mas eu realmente não consigo entender isso aí. É porque ocorre uma inversão. Na verdade, quem é os ofensores são os bolcheviques. O Macno falou, essa aqui é a minha região, nós concordamos aqui que aqui é uma região anarquista, vamos seguir o nosso modelo. Quem foi o ofensor foi os bolcheviques. Assim como quem foi o ofensor perante a região, nós vamos ter o nosso próprio modelo. Ok? Ok. Os bolcheviques falam, não, esse território é estratégico, a gente vai ter que invadir aí, senão a gente vai fragilizar a nossa consolidação do nosso regime. E aí o caso de Kronstadt, beleza, não tem uma autodeterminação do povo, mas precisa ter uma cultura específica para querer ser independente. Eu acredito que se a região pretende a sua independência, ela tem todo o direito de fazer isso. Se o povo, né, especialmente o proletário nesse contexto, está de acordo com isso, né, eu acho que eles têm todo o direito de fazer isso. E aqui eu penso no caso brasileiro, por exemplo. Para ter uma revolução, precisaria ter uma guerra gigantesca, uma instabilidade política, uma fragilização. E é bem provável que a gente tivesse movimentos dissidentes e o Sul, por exemplo, o Sul quisesse seguir um caminho, o Nordeste quisesse seguir outros. Se a ideologia marxista, pelo menos numa inspiração bolchevique, fosse implementada, essas regiões não teriam autonomia, especialmente se elas fossem estratégicas, e as revoltas internas seriam esmagadas. Mas eu entendo que, nesse caso, os fins justificam os meios, porque é pelo bem... Estou genuinamente achando que você pensa dessa forma. A gente pode esmagar uma revolução, uma revolta regional, mesmo que o povo daquela região concorde, como era o caso do Macno, se os fins são consolidar um modelo de economia planificada. Machado? Só respondendo isso aí em 30 segundinhos, que eu acho que é importante. Primeiro, não é uma questão meramente étnica. Eu tô ligado. Aquilo ali era uma base militar. A Kronstadt era uma base militar. Não é uma região com o povo que se definiu por autodeterminar. E segundo, historiograficamente, o que você fala não se confirma. Não teve nenhuma revolução anarquista na Ucrânia. Ao contrário. Tem um relato do dirigente do Rada, que já existia, que está inclusive na introdução do meu livro, Marx e a História, que eu cito, onde ele fala que em 19, eles, os nacionalistas ucranianos, eles não foram derrotados pelos bolcheviques, mas pelo próprio povo ucraniano que aderiu aos bolcheviques. Não teve nenhuma revolução liderada por Macno que tinha ali um governo que se definiu pela autodeterminação. Sob nenhuma hipótese. Tem um exército dele que toma uma postura específica. Então, só para esclarecer em relação a esses pontos. Tá? Então, a minha pergunta, eu queria entender o seguinte.
No mundo hoje, de um modo geral, você vê uma limitação terrível da participação do Estado, da capacidade do Estado de intervir em todas as economias. Que, inclusive, é sintoma do que está se passando no capitalismo nas últimas décadas. Por exemplo, se nós olharmos para o Brasil, os últimos ganhos que você teve, sociais, significativos, alguma coisa remete à Constituição de 88, mas pegarmos termos trabalhistas ainda muito anteriores a isso. Se nós pegarmos o Estado de Bem-Estar Social Europeu, por exemplo, só há perdas de garantias ao longo das últimas décadas. Ele não se ampliou nem percentual, nem substantivamente. Como que você vê a possibilidade de uma mudança da sociedade por reformas num contexto em que o Estado fica cada vez mais atrelado ao capital em suas diversas formas? Fica mais atrelado em termos de terceirização, vínculos diretos com as empresas privadas, em termos de endividamento, em termos até mesmo de ter que destinar recursos para salvar as empresas em crise no meio dos contextos capitalistas. Ou seja, um capitalismo que há décadas você não vê ampliação do Estado em termos de gastos sociais substantivos em nenhum lugar do mundo. Enquanto tendência, tá? Geral. Sim, na verdade, essa é uma tendência específica que felizmente está indo embora, porque é o seguinte, se a gente comparar 100 anos atrás, a porcentagem do Estado perante ao PIB não era, se pegar toda a Europa, não ia dar 20%. Hoje, por exemplo, Dinamarca, 45%. Se a gente pegar a Alemanha, uns 40 e pouco por cento. Então, assim, na perspectiva mais distante, a gente vê, caramba, o Estado cresceu bastante. O ponto é que a gente teve essa desgraça do chamado neoliberalismo, que é um movimento que vai surgir aí dos anos 70, 80, que realmente diminuiu o Estado, mas, de um ponto de vista objetivo, a pandemia vem mudando isso. Ao longo dos últimos 4, 5 anos, a gente vê uma volta do investimento, especialmente em saúde, uma volta do aumento da carga tributária em alguns países. Então, a gente vê o capitalismo, ele é uma montanha-russa, mas a tendência, até agora, é a subida, né, no nível de qualidade de vida. Então, essa é uma pequena curva baixa, né, que é o neoliberalismo dos últimos 40 anos, que desde a pandemia, na verdade, desde a crise de 2008, a gente volta, porque o Bill Clinton, por exemplo, ele vai ter a desregulamentação do setor bancário no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí a gente vai ter, depois de 2008, o Obama falando, opa, peraí, não tá muito certo isso, vamos voltar, vamos retroceder, e é esse movimento de ida e volta. E então a questão do estado de bem-estar social também. A gente vê realmente uma deterioração dele, especialmente em alguns lugares. Inglaterra, os caras destruíram o estado de bem-estar social, a Thatcher e posteriormente outros governos. A Alemanha é um movimento um pouco mais menos intenso nesse sentido, apesar de hoje estar passando por dificuldades. Mas a ideia é que depois da pandemia isso está voltando. De qualquer forma, honestamente, a Europa pode seguir o caminho que ela quiser. É o problema dela. O ponto é o Brasil olhar e falar, tá, a gente não pode destruir o nosso estado de bem-estar social, a gente já vem destruindo, mas não pode destruir mais ainda, como a Europa fez. O que a gente vai ter que fazer é, em 2026, colocar alguém minimamente competente, e se não der certo, a gente tenta em 30, se não der certo, a gente tenta em 34, se não der certo, a gente tenta em 38. Até eu ser candidato à presidência. Eita porra. Aí, Rubão, a concorrência chegando, hein? Machado. 38, Rubão. Então, 2038, depois tá? a gente vai pro superchat, pode ser? Pode ser. Essa é a contradição. Vou pegar Brasil aqui, então. Quem quiser ver esses gráficos, gente, eles são postados no meu Instagram, que eu cheguei a utilizá-los aí naquele debate com o adolescente chiliquento lá, o Pavanato. É verdade. Esse aqui é o gráfico da carga tributária brasileira, tá? Uhum. Que realmente só cresceu. E a tendência dos estados no mundo inteiro ao longo do último período é de crescimento. Então ela era de 13%, 15% na época de Vargas aqui, o gráfico está colorido por governo. Legal. O primeiro grande salto na ditadura militar, inclusive. Poucas pessoas sabem disso. O primeiro grande salto da carga tributária brasileira é na ditadura militar, vai para o patamar de 25%. E o segundo é no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois ele se mantém. Ok. Sendo que o mais alto de todos foi o governo Bolsonaro, tá? 33,9% é a maior carga tributária do Brasil. Perfeito. Agora, ao mesmo tempo, os gastos com serviços pode ser muito bem representado o gasto do Estado, que não é repasse ao capital, por meio das despesas com o pessoal do governo, que são os gastos com servidores, que são responsáveis por todos os serviços realizados pelo Estado, sejam eles quais forem. E aí, era 54% da receita corrente líquida. Tá? Esse gráfico também está lá no meu Instagram. Vocês vão ter que descer um pouquinho, mas está lá. 54% da receita corrente líquida em 95. Ele cai até o patamar de 30%, 35%. E nos últimos anos é o mais baixo de todos. O mais baixo mesmo é 21,8% e 22,59%.
Era 54% da receita corrente líquida há 30 anos atrás, agora é 22%. Inclusive eu brinco com os liberais, né? Se a redução do Estado, desse ponto de vista de serviços públicos, fosse o problema do Brasil, já estava tudo resolvido, que nesse sentido o Estado só despencou. Como é que explica isso? A despesa com o pessoal cai pela metade, enquanto a carga tributária do país cresce de maneira quase que contínua ao longo dos últimos 70 anos. Porque é o Estado alimentando o capital privado. Esses são os grandes problemas que torna hoje. Essa é uma das razões, Loconte, na minha opinião, que, por exemplo, se a gente pensar o boom das commodities lá no início do governo Lula, isso possibilitou, bem ou mal, fazer esse monte de coisa. Teve crescimento do PIB, né, etc, etc. Teve um boom da commodity agora na pandemia, do mesmo patamar do que teve lá no meados dos anos 2000, em termos de valores. O preço do petróleo, dos minérios, do aço, foi até mais, tá? O do aço foi muito superior ao que aconteceu lá atrás. No entanto, o país já está estruturalmente tão mais débil, a estrutura do Estado já está cada vez mais atrelada a tapar o buraco do capital, que esse crescimento das commodities agora só evitou o abismo no Brasil, assim, que foi despencasse do ponto de vista econômico e tudo mais. Não aconteceu o que se passou 15 anos atrás. Na minha opinião, isso aqui para mim não é um acidente de percurso, é uma tendência que a gente verifica nos vários lugares. Isso mostra como cada vez mais o capitalismo vai caminhando assim para situações limite. Significa o quê? Que daqui vai seguir o socialismo? Não, você pode ter crises generalizadas no mundo inteiro, com guerras e tudo, e dá-lhe capitalismo, vamos reconstruir o que destruímos outra vez. Né? O que aconteceu na guerra lá, agora que a gente destruiu tudo, por meio de processo de guerra, de crise, de centralização, vamos agora reiniciar todo esse ciclo da desgraça, você está entendendo? Nesses ciclos, é possível que um grupinho de países se beneficie? É possível, porque a lógica do sistema é uma lógica, por natureza, desigual, tanto do ponto de vista da relação entre indivíduos, trabalhador e capitalista, por exemplo, como do ponto de vista da relação entre países. Tá? Mas ainda assim, os países que se beneficiam é no lombo dos outros, que são prejudicados. Então, eu realmente não acredito não acho que seja muito pragmático. Eu entendo que, do ponto de vista imediato, as medidas que você coloca, elas são mais palatáveis, isso eu concordo. O meu discurso é um discurso mais difícil de ser aceito, isso eu entendo. Isso eu tenho total acordo com isso. Mas o fato de ser mais palatável não quer dizer que seja mais viável. Para mim, o resumo da obra em 90% dos casos, vamos chamar assim, o número